as 10 coisas que davam para comprar com apenas R$1. Você vai ficar de queixo caído quando souber dos produtos que dava para comprar com uma moedinha de R$1 na era noventista. Como R$1 por dia vai te deixar rico? Eu não sei, afinal eu não sou nenhum guru financeiro, mas sei que posso te dar pequenas doses nostálgicas com alguns produtos que eram bem baratinhos. E também vou mostrar aqui que o Kinder Ovo tinha um preço bem acessível, e ele nem era uma iguaria tão sofisticada assim como nos tempos atuais. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Caso goste do conteúdo, deixe sua inscrição, inscreva-se no canal e venha fazer parte do bonde do Bertolito. Estamos ok? Sou eu Bertolino, sou eu Bertolino. O açúcar União era uma coisa que você comprava com menos de R$1. Para você ter ideia, o açúcar não passava dos míseros 40 centavos nas principais cidades do Brasil. E como todos nós sabemos, o açúcar é uma das principais fontes de nutriente. Não podemos ficar sem essa fonte de energia. Esse carboidrato ajuda a gente a encarar o dia a dia, pra gente ficar de boa. E na minha infância eu me lembro que eu comprava açúcar cristal pra minha mãe. E também me recordo muito bem que o açúcar era pesado naquelas balanças antigas. E aquelas canecas de ração eram usadas para pegar o açúcar. Mas me conta aí, você costumava comprar o popular e tradicional açúcar refinado União, ou era mais de usar aquele açúcar cristal? E o leite também era um item básico que você poderia comprar com menos de R$1. Os leites eram tipo A, B e C. Eu até hoje nem sei como funcionava essa classificação de leite, mas acredito que o tipo A era coisa boa e de qualidade. Mas duas coisas me revoltavam muito quando o assunto era leite. Quando eu ia pela rua pela manhã, por volta de umas 7h30 da manhã, para comprar aquele leitezinho fresquinho, mas ao chegar na vendinha do bairro, eu me deparava com a seguinte notícia: o Zezinho da venda falava que o carro do leite ainda não passou. Isso era muito chato. E 2, era quando minha mãe mandava eu vigiar o leite que estava fervendo no fogão, mas mesmo assim eu deixava transbordar o leite todo no fogão. Era uma lembrança forte, meus amigos, e as pernas chegam a tremer só de lembrar desse fato. Eu começava a errar a boca na hora, não acertava, era tenso. Triste mesmo era a hora de falar com a mãe que o leite tinha acabado de transbordar. Às vezes nem precisava falar, pois o sexto sentido que o filho fez merda logo era acionado. E o arroz, que em 2020 teve uma grande alta nos preços. Acredite se quiser, ele costumava também ser menos de R$1. E hoje em dia eu me deparo com a seguinte situação: tenho que escolher entre correr pelado na praia de Porto de Galinhas ou se eu faço um risoto de arroz com queijo. E nas condições do Brasil a gente só pode escolher uma, ou ir para Porto de Galinha ou comer um risoto. A situação hoje em dia tá brava, meus amigos. O Kinder Ovo era um chocolate que custava menos de R$1, minha rapaziada. Acredite se quiser. Porém até hoje eu não sei o que aconteceu com esse ovinho que fez a alegria de tanta gente na geração noventista ficasse tão caro assim. Pois eu lembro muito bem que ele tinha um preço bem acessível, mas que de um dia pro outro ele ficou meio gourmetizado. Isso deve ser coisa dos Illuminati ou da Dilma, não tem explicação porque ele ficou tão caro assim. E podemos destacar do Kinder Ovo aquelas miniaturas que eram bem legais. Eu tinha até várias delas, e na estante da minha casa eu ainda tenho algumas dessas miniaturas. Era bem legal. Paulinho, Marta, tô saindo. Mãe, traz alguma coisa. O que você quer? Chocolate, um brinquedo e uma surpresa. 3 desejos? Impossível. Claro que é possível, com Kinder Ovo com surpresa. Só Kinder Ovo é sempre uma surpresa. É um brinquedo muito divertido. É um delicioso chocolate rico em leite. Paulinho, tcharam! Opa! Kinder Ovo com surpresa. Realiza 3 desejos de uma só vez. Dá pra você acreditar que com 10 centavos a diversão era garantida no mundo dos fliperamas? Jogos como Mortal Kombat, Street Fighter foram febres naquela época. Não posso esquecer do meu jogo preferido de luta, que é o The King of Fighters. King of Fighters 97. Story moves for my destiny. Nos fliperamas era um dos lugares ideais para fazer amizade. Era um tipo de reunião diária com os amigos. Para você ter ideia, os donos de bares tinham praticamente os mesmos perfis. Todos eram iguais. Tente acompanhar o meu raciocínio. A coceira no nariz, cara. Eram senhores que tinham por volta de 45 a 50 anos e eles costumavam ter aquela cara de tio cansado da vida. Costumavam usar uma camisa social e que os botões não fechavam por conta daquela barriga inchada de tanta cerveja. Muito por conta de consumo de carne vermelhas, que era de abatedores clandestinos. A minha maior alegria na época do fliperama eram os 3 tempos do game do Street Fight: soco na cabeça, gancho e Horyugen. Aí o cara tonteava e era só dar uma tec-tec-terug, meu irmão.
porra, Street Fighter era massa, eu jogava muito. Eu posso dizer, eu sou aquele cara de fliperama raiz, tenho muitas amizades feitas por lá. Tinha gente que passava o dia todo no flip e não aprendia sequer dar um Horyugi. Dava pena desses caras. Os caras ficavam rodando a manete igual um doido, assim, ó, e não saía nada. Caraca, mano, os caras não aprendiam, velho, o básico. Mas a minha maior decepção no mundo dos flippers foi por nunca ter conseguido chamar o Ninja Verde do Mortal Kombat, o famoso Reptile. A gasolina também entra nessa lista de itens de coisas baratas nos anos 90. Uma pena que a realidade de hoje em dia é outra. A gasolina passa dos R$4 nas grandes cidades do Brasil. Mas o brasileiro ama carro. E mesmo com o preço da gasolina lá no alto, gosta de gasolina. O dólar naquela época custava R$1. 1 para 1, meu irmão. Você não tem ideia o que você podia fazer com isso. Você podia ir para a Disney e comer de tudo, tirar foto com o Mickey e até dar umas pedradas no jacaré que andava de bobeira nas ruas de Orlando. Bicho, eu não sei porque eu falei rua e jacaré de Orlando, mas quebrei um pouco o roteiro, mas tá bom. Porém, a nossa realidade de hoje, que é 2021, o dólar está perto de R$6. Muito triste. O dólar já foi aquele primozinho gente boa, mas agora ele tá soberbo, tá muito rico. Hoje ele está muito desumilde. A Coca-Cola sempre fez parte da família brasileira. E de pensar que com menos de R$1 você comprava uma Coca-Cola, rapaz... E não era Coca-Cola de garrafinha, nem existia isso. Tô falando da Coca-Cola de 1 litro, meu irmão. Eu sou da época do futebol apostado. Quem perde, paga. E eu posso te dizer com toda a certeza do mundo, o meu time era o que mais perdia e o que mais pagava a Coca-Cola. Triste realidade. Eu fico muito triste, cara, assim tá vendo? O pão francês ou pão cacetinho pra galera do Rio Grande do Sul, e comentem na sua cidade como você chama o pão francês, pra eu me atentar aqui e ficar por dentro da sua gíria. Nos anos 90 e aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu moro, custava 10 centavos. E ainda digo mais, aqui também tinha um pão francês batizado carinhosamente por nós de pão brizolinha. E acredite se quiser, em alguns lugares esse pão brizolinha custava menos de 10 centavos. Quem é do estado do Rio de Janeiro lembra dessa época do pão brizolinha? Ele era bem menor. Não tô lembrado não. E na cidade onde eu moro atualmente, o pão está custando 40 centavos. E pra galera que curte uma massa diariamente, já é notável perceber que esse preço está bem salgadinho. De fato, está pesando no bolso do brasileiro. E para economizar, o jeito é partir para aquele cuscuz, aquele bolinho de chuva ou aquela tapioca. E se você gosta de um omelete, quem sabe também um omelete. E vale lembrar também que esses alimentos que eu acabei de citar são bem gostosos e bastante nutrientes. Falando assim, parece que eu sou formado em nutrição. Eu não entendo nada de nutrição, hein? Só faço vídeo para YouTube. Tá ligado? Jura! Então seja criativo, substitua o pão francês e largue essa massa pesada. Substitua por outros alimentos mais leves, para você poder ficar em forma e pronto para abalar as estruturas em uma praia de nudismo. A passagem de ônibus também era bem baratinha e com menos de R$1 você rodava o Brasil. Brasil não, calma aí, Brasil não. E nos anos 90, em grandes partes da cidade brasileira, custava menos de R$1 as passagens. Mas com menos de R$1 você chegava ao seu destino. Transporte público no Brasil, você sabe como é que é, né? Sábado e domingo pra ir pra praia de ônibus, o cara precisa ser muito macho. É bom lembrar que nessa época não rolava aqueles funks altos. E apesar do fone de ouvido ter sido inventado desde 1919, e alguns passageiros nem sabem que esse acessório existe. Alguns passageiros ignoram essa grande invenção da humanidade. Eu falei 10, mas vou deixar um bônus. E o bônus é a cerveja. A cerveja também era muito barata. E com menos de R$1, muitos pais dos anos 90 faziam a festa. Confesso pra você que eu quebrei umas garrafas de cerveja do meu pai. Porra, meu irmão, aí... era tenso, hein? Mas a relação de cerveja e criança nos anos 90 era muito boa. E eu vou te explicar por quê. Pois o troco da cerveja fazia a alegria de muitas crianças noventistas. E aquelas moedinhas que serviam como troco dava para comprar doces e guloseimas, que eram bem baratinhas na época. Agora, só um baixinho. Vou ficando por aqui, mas antes eu quero saber de você. O que você costumava comprar com menos de R$1? Quais eram as lembranças boas que você tinha dessa época? O que você fazia com aquele troquinho? Uma outra curiosidade é que o salário mínimo era menos de R$65. Então não vai se enganando que a gente tinha poder de compra naquela época. Você podia comprar uma Coca-Cola por semana mesmo. Era isso e nada. Era isso ou nada. Então só porque era R$1 você tá achando, a Coca-Cola era R$1, dava pra tomar todo dia? Não. E ao contrário do que muita gente pensa, nós não tínhamos poderes de compra. O brasileiro sempre foi sacrificado. E com um salário de menos de R$65, não dava pra você ter muita iguaria na sua casa, né? Tudo era bem contadinho para poder fechar a conta em positivo no final do mês. Portanto, não se engane com aquela realidade com os tempos atuais de hoje. Era uma outra situação. E para finalizar, caso não seja inscrito, inscreva-se no canal, pois só assim você me incentiva a produzir mais conteúdos como esse. Vem fazer parte do bonde do Bertomito, inscreva-se no canal e a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Portanto, fui!
Sou eu, Bertolini. Sou eu, Bertolini.